Graças e paz, amados. Eu resolvi partilhar esse vídeo com vocês, talvez aí de uns 3 minutos, só para assim colocar um pensamento nosso quanto a esse momento de transição. Eu tenho pregado muito sobre isso e a gente entende que o nosso país está passando por momentos de transições e em tudo se falando. Religião, política, família, gêneros, enfim. A gente tem percebido que o Brasil ele tem entrado no estado de muitas transições e a igreja ela precisa entender esse momento de transição. É verdade que a igreja em muitas e muitas circunstâncias foi pega de surpresa nessas transições por não entender o tempo e a forma de agir de cada coisa, como diz lá Eclesiastes 8, né? Há um tempo e uma forma para cada coisa. Então a igreja, ela por muito tempo, ela não conseguiu acompanhar essas transições por não entender o tempo. E eu entendo que a tribo de Zacá, apesar de ser uma tribo pequena, é uma tribo menor, mas ela entendia o tempo das coisas. E entender o tempo das coisas é de fundamental importância. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, em toda a transição bíblica, as perdas foram inevitáveis. Na transição do povo do Egito, né, para Canaã, houve perdas, muitos ficaram no deserto. Se você for olhar a transição de Moisés, né, para Josué, Moisés morre. Se você for olhar a transição de Elias e Eliseu, Elias morre. Né? E a transição de Jesus, João Batista morre. A transição de Paulo, Estevão morre. Então, as perdas nas transições, elas são quase inevitáveis, tá bom? Existem 3 perdas, ou 3 transições que a gente faz com muita tranquilidade, biblicamente falando. Né? Moisés e Josué, lei. Você tem Elias e Eliseu, o profético. E a graça, Jesus e João Batista. Então, essas 3 fases, esses 3 pilares estão incutidos nisso. Mas em relação ao nosso Brasil, com esse momento de mudança de governo, e se vocês forem estudar quantos presidentes nós tivemos até hoje, e o que vai acontecer em 2018, e essa reunião ela vem precedida disso, é 2018, tá certo? O trono do Brasil ele está desocupado como legítimo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. 2011 entra o PT. Em 2014, nós tivemos a oportunidade de quebrar um ciclo, que foi quando fomentou a entrada de Marina. E não entrou, continuou o PT, agora em 2017 termina um ciclo. Então, conte 2011 a 2017, 7 anos. Nós tivemos a oportunidade de mudar isso como Jacó mudou a sentença lá do Egito, quando ora com Faraó. Então, na realidade, assim, a igreja teve a oportunidade, mas não discerniu o tempo. Agora, em 2018, a gente tem a condição. Consequentemente, Israel se torna um balizador de tempo para nós quando ele sai de 5.777 para 5.778. Então, há uma transição também, não só no governo, mas espiritual. E eu acredito que nós, nesse momento, precisamos discernir esse tempo e entender essas transições. A igreja que não entender essas transições e vai vivenciar perdas que são quase inevitáveis, podem entrar em um nível de incerteza muito grande. Então a minha palavra para vocês é essa. Nós estamos vivendo momentos de transições e as perdas são inevitáveis. São inevitáveis. Nós só precisamos entender o que Deus ele quer que nós façamos. E eu não estou falando aqui só que com o profético e o apostólico, porque o profético por muito tempo destruiu muita coisa. Agora o profético junto com o apostólico para construir algumas coisas. Eu acho que chegou o momento do profético parar de destruir, inclusive pontes, relacionamentos. Mas o apostólico vem para trazer esse equilíbrio. E quando eu falo profético apostólico, eu não estou isolando os outros ministérios, não, pelo contrário. As famílias precisam ser restauradas, isso é um papel pastoral. O entendimento, o conhecimento precisa vir sem contaminação, isso é do mestrado. E o evangelístico precisa chamar essas pessoas, trazer esses remanescentes, os perdidos na casa do Pai, para estar aí agregando o corpo. O ajuste do corpo é necessário nesse momento de transição.
Então vai minha palavra para vocês, eu quero ouvi-los também, e que Deus ele nos dê graça e nos abençoe e nos dê sabedoria para gerir esses momentos. Um beijo no coração, Deus te abençoe.